Câmera, ação. Então, seu Chico, para começar a nossa conversa, o senhor contar assim, chegando ainda do quadrinho Corrente, né? Do que o senhor sabe das histórias que o pai contou, onde foi que começou assim, onde que o velho Corrente nasceu e como é que ele veio parar aqui e aí gerou o senhor. Então eu queria que o senhor começasse lá do princípio, assim, ainda pegando pelo velho. Pois é, meu pai, ele nasceu no Piauí em 11 e quando foi na década de 36 para 37, ele começou puxando gado do Piauí para o Ceará. Aí quando foi na década de 39 para 40, ele ficou no Ceará com o patrão dele, que trabalhava, chamado Cício Catingueiro. Esse Cício, ele ficou lá trabalhando com ele, mexendo com açude, mexendo com agricultura, trabalhando aquilo que quando ele nasceu, a família era agrícola, lá no Goiás, quando ele nasceu lá no Piauí, a turma era tudo agrícola. Aí a primeira profissão que ele aprendeu foi a agricultura. Depois aprendeu a mexer com gado, entende? Aí quando ele chegou no Ceará foi mexer com agricultura. O patrão dele tinha um açude de irrigais, de campo experimental naquela época, né? E ele foi trabalhar no processo de agricultura. Quando foi na década de 42 para 43, como diz, houve lá um resseamento, catando todo o homem da idade dele, até 16 anos de idade, para se alistar, para ser soldado. Quem vinha para o Amazonas era dominado soldado da borracha, pegava uma matrícula e uma farda e vinha, ia para o Amazonas cortar para a borracha, Amazonas e Acre, né? Aí ele escolheu para ir para o Amazonas e com ele foi mais 15 homens, com um grupo de 16 homens. Então saíram do Ceará de navio, foram até o Belém, de Belém pegaram outro navio, foram até Manaus, Manaus pegaram uma chata e chegaram no curso de Seringal denominado Seringal Bragança. E lá foi onde ele se instalou com o pessoal dele. Quando foi com um ano que ele estava instalado, começou admirando minha mãe e daí propagou-se o casamento, né? Mesmo assim, um casamento assim, como diz naquele tempo, que era, naquela década, vamos dizer assim, ainda tinha muito preconceito nas famílias, né? Então meu pai, por ser moreno, e minha mãe ser filha de um branco, uma mística índio, entende? E meu pai não acreditava, meu avô acreditava que não podia se propagar esse casamento, porque além de ele não conhecer meu pai, a cor dele não combinava com o objetivo dele de família, né? Mas o pegado ele não conhecia. Aí na hora tiveram uns assuntos, entende? Se entenderam ali, mas deu conhecimento que queria casar. Aí foi executado, raptado a moça para acontecer o casamento. Aí dali começou, na hora do casamento dele, ele descobriu que tinha sido alistado com o nome trocado. O nome dele era Manuel Rodrigues da Silva e tinha botado Manuel Corrente, por ter pegado ele num lugar chamado Corrente. Ele tinha esse apelido por ter 3 Manel junto no trabalho de boiada, então chamava ele Manuel Corrente para diferenciar aqui. Cada corrente... No lugar chamado Dominado, é uma cidadezinha, um município que tem chamado Corrente. Aí dali o cadastro foi registrado no soldado, no exército, como Manuel Corrente, que foi o patrão dele que registrou, entende? E registrou pelo apelido que tinha. Quando ele viu, foi quando foi casar, que estava errado, que o nome dele era Manuel Rodrigues da Silva, Corrente era apelido. Aí o juiz do direito falou, disse: Manuel, o senhor tem que casar com o Manuel Corrente, porque senão o senhor vai perder seu vencimento. Vai vir o vencimento, com certeza, o senhor é soldado, vai vir o vencimento, o senhor tem que ser Manuel Corrente, senão o senhor perde o vencimento. Aí foi aonde a família Corrente nasceu dali. Aí, quando nasceu os primeiros Correntes, foi a Francisca, minha irmã, nasceu outro Corrente, morreu, nasceu
O terceiro que sou eu que estou aqui contando a história. E tivemos, e assim ele viveu nesse lugar até nossos 12, 13 anos, 14 anos. Aí ele mudou-se, foi para outro canto, mas nesse período ele estudou. Lá tinha estudo do ciclo esotérico, como um pensamento. O patrão era professor. Aí ele estudou aproximadamente 15 anos de circo, de estudava. Quando eu cheguei no Acre, que eu fui assim, militar, e aí consegui, por A ou B ou C, chegar no Tarro-Mestre, quando tomei o daime pela primeira vez, tive uma visão pela segunda vez que mirei, tive uma visão com um professor do meu pai, como diz, aí ele chegou, quando chegou para perto, mandou uma mensagem para meu pai, que meu pai, aí falei para meu pai, ele acreditou na mensagem e foi averiguar com o mestre. Chegou lá, era verdade que tinha sido, e meu pai já ingressou também junto. Aí dali eu tive facilidade também de ingressar na casa, porque meu pai já estava chegando, aí daí trouxe a ver a família toda, né? Vamos só dar uma pausazinha, que falou que minha avó não botasse o nome de Miguel, que ela andava corrida por causa que tinha um filho por nome Miguel, e esse Miguel tinha entrado na luta de Debanta, de cangaceiro, e fazia, pelos fatos dele, fazia com que até ela andasse se escondendo, correndo para baixo para cima, e acreditava que era muito pelo nome de Miguel. Então por isso ela pedia que minha avó não botasse o nome do filho de Miguel, porque ela já tinha um exemplo de vida, que tinha um filho por nome Miguel, não tinha sido bem sucedido. Aí a minha avó escutou e deu o nome dele de Manuel. Aí Miguel ficou Manuel. Manuel. Então agora vamos retomar então. Depois a gente edita lá esse ano. Então aí o senhor teve a ligação, o senhor recebeu uma mensagem que era para transmitir para o seu pai. Foi. Essa mensagem o senhor não vai revelar, né? Eu posso revelar, sim. Posso. Então, por favor. Foi. Ele falou para meu pai, que eu dissesse a meu pai, que meu pai lembrasse que tinha estudado 15 anos numa casinha, e agora ele ia estudar na casa. Porque ele lembrasse bem, eu dissesse bem a meu pai, que ele lembrasse que o nome da escola chamava Casinha, onde eles tinham estudado 15 anos com ele. E agora ia continuar o estudo com o mestre Irineu na casa. Entende? E acreditava que ele ia, como disse, se ele não acreditasse no que eu estivesse dizendo, viesse para fazer a soma, para ver se era verdade que eu estava falando ou não. Aí, depois que ele, no dia que ele veio, com os filhos, etc., que quando ele entrou de trabalho, eu encontrei, ele veio de novo, né? Aí quando ele chegou, eu pedi para ele sentar perto, aí eu podia, quando ele não vi mais ele se transformou, sumiu. De lá para cá não vi mais. Foi. Não teve mais encontro, teve dois encontros, teve já encontro, mas... Esse era o ser que veio trazendo a mensagem. Mensagem para eu dizer para meu pai que ele tinha estudado 15 anos lá na casinha do ciclo esotérico e tinha que estudar agora com o mestre na casa. Na casa. O senhor foi o primeiro que veio? Da família? É, foi. Foi. Isso foi em que ano? Foi no dia 30 de novembro de 70. 70. E depois, quem foi o próximo na sequência? Foi o João e a Francisca. Dizem que, na verdade, o padrinho corrente da família ainda foi o último, assim, que a gente esperou todos irem para ele chegar depois. Foi esse? Né? Foi a mãe. A mãe. Foi. A mãe deixou, depois que tentou tudo, o pai, todo mundo, aí ela que ela foi. Começou já com o seu Wilson. Nós começamos com o mestre, e ela já foi com o seu Wilson, mas já tinha viajado. Aí o padrinho corrente ainda então pôde também apurar com o mestre ainda teve suas, como diz, teve a entrevista, depois teve consulta com o mestre. Teve também. E
também ia perguntar para o senhor o que era também. Surgiu ainda puxando essa história aí do... Depois, quando a família já estava reunida, quando foi o momento que vocês acharam por bem, então, já seguir o Padrinho Sebastião? Foi um dia meu pai foi pedir um daime do seu Leôncio, aí ele disse, Corrente, tem daime mais perto para tu. Tu vai lá ajudar o Sebastião Mota, que ele tem daime, tu leva daime mais perto, e tu ajudando ele, tu tem daime na tua casa e ajuda ele também, ajuda ele até ele levar a história lá. Então vocês passaram a frequentar lá? Passou a frequentar lá, mas tinha antes de eu encostar o mestre, eu fui no Mota. Cheguei lá, ele estava dando daime no povo, mas só dava daime pessoal iniciado. Ele não iniciava, não tinha permissão de iniciar o povo. Aí disse que eu fosse no mestre e depois voltasse lá. Já. Fui no Mota em 99. 69. Eu fui no Mota. Aí em 70 fui no mestre. Aí comecei depois, quando estava um dia eu falando com o mestre, que eu não podia, não tirava tempo para contar a minha admiração, porque eu era empregado e arrimo de família. Ele foi me disse, primeiro a obrigação, depois a gente faz a devoção. Aí ele disse, mas eu vou lhe adiantar, tem um rapaz de minha confiança, Luiz Carneiro, mora lá no Bosque. Você, qualquer coisa que quiser falar de admiração, de daime, admiração, vai falar com ele, que ele é um rapaz de minha confiança. Por sinal, ontem à noite eu com um trabalho de 18 pessoas na casa dele, inclusive a minha esposa. Aí eu não fui perguntar mais ao mestre quem era o homem, se a esposa dele estava ajudando a conduzir um trabalho lá na casa dele. Aí eu falei para ele, ele disse, não, mas muita coisa é com o mestre, mas se ele mandou que eu viesse, quiser adiantar alguma coisa, adianta. Eu andei adiantando a admiração para ele, ele disse que estava certo. Aí adiantei, eu encontrei com o Raimundo Gomes, adiantei para o Raimundo Gomes, ele disse que era verdade. Aí eu fui falar com o mestre, contar a admiração que tinha tido, os encontros, tinha, como diz, os trabalhos mesmo, participar, ver ter merecimento de ver o mestre trabalhando, né? Porque o trabalho do mestre é um trabalho muito, vamos dizer assim, a gente tem que ter vontade de ver, se não tiver, a gente passa e não observa, sabe? Como ele diz no hino, passa e não entende, porque o trabalho é tão, vamos dizer assim, ele é transparente, mas ele é tão assim, do modo sutil, que você, se você não observar que é um trabalho sério, que um fundamento você não vê, então tem que ter aquela história, em outras palavras, ter vontade, como diz no tempo dele, ele perguntando, e agora é perguntar o próprio Daime mesmo, que está aí a história do Daime. Ter vontade de ir lá de novo, se foi bom eu vou lá de novo, se for ruim eu vou lá de novo, até entender, 2, 3 vezes no mesmo canto, até entender o que é mesmo, para depois passar por... Entende? E isso é o que faz, por isso que tem 15 e 30. É para isso, você ir lá buscar. O que não resolveu no 15, vai no 30. Resolveu, vai para 15, não vai buscar, como diz, põe isso, não tira da mesa enquanto não tiver passado a prova da história. E isso, ser sutil, a pessoa vai para frente, deixa aí, quando está lá na... E outras, muitos irmãos e irmãs não sabem se aquilo é preciso para a prova lá na frente, né? Às vezes, detalhes é o que vai ajudar você, como dizer, fazer a prova lá na frente, né? E também eu queria saber, o que levou o senhor a tomar o Daime? Como é que o senhor ficou sabendo e por que o senhor resolveu procurar o Daime? Bom, primeiramente foi por curiosidade, mas aí não deu certo, o homem não me despachou, mandou que eu fosse no mestre. Aí fiquei caçando um motivo. Aí quando teve um motivo de uma mãe de santo fui uma consulta com a mãe de santo, primeiramente uma fez comigo, outra eu fui, uma veio a mim, outra vez eu fui a outra lá. Vi ela trabalhando, vi o trabalho, fui lá e ela me consultou e disse, me deu uma receita para começar meu trabalho, que custava de material 2 salários. Eu ganhava 1. Quando eu decidi lá, isso foi no dia 29 de novembro de 70. Quando eu decidi lá, encontrei um daimista, denominado Pedro Roque, falei com ele, quando tem daime? Disse amanhã.